Diz assim o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E você pode tomar seu assento, glorificando ao Senhor, para a glória de Deus. Eu quero começar essa meditação, essa conversa, fazendo uma pergunta que eu me fiz e continuo me fazendo. Por que nós estamos aqui? Eu não me refiro a esse espaço, também pode se aplicar. Por que nós estamos aqui hoje? Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Mas a pergunta que eu me faço e quero também compartilhar com você é por que nós estamos aqui nessa existência? Porque o Senhor permitiu que nós fôssemos gerados, fôssemos gestados por 9 meses, 7, e aqui chegássemos e vivêssemos. Por que eu estou aqui? Você já se fez essa pergunta? Com certeza eu já. Todos nós fazemos. Por que eu existo? Ó Deus, porque o Senhor me permitiu chegar aqui, Senhor? Quantos de nós já não fazemos essas perguntas? Aliás, é muito comum a gente fazer esses questionamentos nos momentos de crises mais intensas que nós passamos. Senhor, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me deu essa oportunidade de viver para passar isso? Foi, Senhor, a gente dá briga com Deus. Mas existe também um questionamento sincero. Por que nós estamos aqui? Qual é o sentido da nossa existência? Eu não vou falar de filosofia, porque não é a razão de ser desse momento, mas é uma pergunta até filosófica mesmo. E eu quero dar uma resposta que nós encontramos na Palavra de Deus, que é muito simples, uma pequena frase, e que, por sinal, é o título e a linha, o fio condutor dessa mensagem, dessa reflexão. Estamos aqui, irmãos, para viver para a glória de Deus. Acho que não entendemos. Estamos aqui para viver para a glória de Deus. Podemos trabalhar, podemos casar, podemos adquirir coisas, podemos fazer coisas emocionantes, viajar pelo mundo afora, podemos construir, desconstruir, como diz Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, podemos fazer muitas coisas, mas a nossa existência só tem razão de ser e só cumprimos a razão de ser da nossa existência quando vivemos para a glória de Deus. A igreja só existe para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Amém? É engraçado que quando eu meditava nisso aqui, eu lembrava de uma expressão que a nossa missionária Manu trouxe aqui, um tempo atrás, que aquilo ali foi um divisor de água na minha vida, irmãos. Quando ela disse que, inspirada pelo Espírito Santo, lógico, que a maior missão da igreja não é enviar missionários, né? Não é fundar, nada disso. A maior missão da igreja é adorar a Deus. Só que existem lugares em que as pessoas não estão adorando a Deus, e a igreja precisa ir lá chamar essas pessoas para adorar a Deus. Por isso, ide e pregai o evangelho a toda criatura, porque há pessoas que não estão adorando a Deus, sequer conhecem esse Deus que nós conhecemos. Por isso que a razão do nosso viver é viver para a glória de Deus. Amém?
uma vez respondida essa pergunta, eu tenho certeza que você, que é bíblica, leitor da palavra de Deus, sabe disso, já sabia disso, eu estou apenas reforçando. Me vem uma outra pergunta. Agora essa é um pouco mais incômoda, né? Essa é um pouco mais desconfortável, mas eu me faço essa pergunta, a palavra de Deus me instiga a fazer essa pergunta para mim e eu quero compartilhar com você. Nós estamos vivendo para a glória de Deus? É uma pergunta incômoda, né? Quando você acorda de manhã, você sai para os seus afazeres, para o seu trabalho, para a sua escola, para o seu convívio, você olha no espelho e fala, eu vou viver para a glória de Deus hoje, amém? Toda vez que nós acordamos, a gente tem esse pensamento? Ou a gente já acorda no piloto automático, já sai correndo e vai pegar o ônibus, aquela correria, carro da garagem, e sai e volta à noite. Eu vivi para a glória de Deus hoje? Será que o que eu fiz, o que eu falei, o que eu pensei, o que eu agi, glorificou o nome do Senhor? Essa é a razão de ser. Quando Deus criou o homem, e aqui é um texto que vai muito além do início da existência humana sobre essa terra, muita gente pega esse texto para falar sobre o início da existência humana. Sim, é verdade, fala disso também, mas ele vai além. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus é amor, amém? Então, quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Ele colocou no interior e fez com que esse atributo, essa característica de Deus fosse intrínseca da natureza humana também. A capacidade de amar, a capacidade de se relacionar. Note que o texto está no plural, façamos o homem à nossa imagem. Deus está falando com quem? Com os anjos? Não, está conversando com o Filho, com o Espírito Santo, a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É um Deus relacional. Deus comunicou isso comigo, comunicou isso com você. Nós somos a imagem de Deus. Deus fez um homem com capacidade criativa. Perceba que ele falou, dei nome aos animais. Isso é capacidade criativa. Adão teve que pensar, que nome que eu vou botar aqui? Esse aqui é o leão. Capacidade criativa, Deus compartilhou isso conosco. Interessante que quando a gente fala que Deus compartilha conosco, que nós temos a imagem de Deus, Deus quando fez o homem, fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, foi para que nós, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, vivêssemos a imagem, refletíssemos a imagem de Deus. E o diabo, irmãos, a gente vai ver mais à frente que ele é especialista em desfazer. Ele não quer atrapalhar, não, irmão. Muita gente pensa, não, o diabo quer atrapalhar a obra de Deus, ele quer acabar com a obra de Deus. Ele quer destruir a imagem de Deus, ele quer destruir as coisas de Deus. Então, aquilo que era a imagem de Deus foi deturpada após a queda. Foi deteriorada. Foi maculada. Daí em diante as coisas se deringolou, daí em diante o trigo se descarrilhou. Observe uma coisa, um pequeno parênteses aqui. Quando nós falamos que Deus é um Deus relacional e Ele compartilha isso conosco, eu já até citei isso aqui, que nós somos relacionais, nós nos comunicamos, o ser humano nasceu assim, você e eu, nós somos assim. Apesar de nós, por um motivo patológico, em alguns momentos da nossa vida, nós queremos nos isolar. Em algum momento da nossa vida, nós queremos viver sozinhos, nós não queremos congregar, nós queremos falar com as pessoas. Isso é o efeito da queda, irmãos. Quando nós
permitimos que a nossa vida vá para esse curso, a gente está negando, a gente está permitindo que o pecado tenha força na nossa vida. Portanto, é importante a gente perceber isso. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ainda que o inimigo ele tente falar coisas contrárias, ainda que o inimigo ele tente, em vários momentos, atacar a minha e a sua mente, depreciando aquilo que Deus fez, dizendo que nós não temos valor, dizendo que eu e você não somos nada. Ele tenta colocar isso na nossa mente e usa até pessoas que estão a seu serviço para falar isso. Mas, diante da palavra de Deus, nós podemos afirmar e dizer: eu e você, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Qualquer palavra que venha contrária a isso, qualquer palavra que tente desfazer essa verdade, nós temos que, na palavra de Deus, repreender em nome de Jesus e dizer: eu sou a imagem de Deus. Deus me criou a sua imagem e a sua semelhança. Eu não posso aceitar outro pensamento, outra característica, outra adjetivação diferente dessa. Assim Deus nos fez, a sua imagem e a sua semelhança. Ele nos fez com um propósito, Ele nos fez com um motivo de adorá-lo, motivo pelo qual nós existimos é para vivermos em comunhão com Deus. Motivo pelo qual nós existimos é para vivermos louvando ao Senhor. E era isso que acontecia com o primeiro casal, vocês lembram? Eu tenho certeza. Todo dia, na viração da tarde ali, Deus descia, conversava com Adão, com a Eva, era um momento de comunhão, um momento que Deus falava com eles, eles falavam com Deus, momento de íntima comunhão com Deus. Deus fez isso, irmão. Esse era o intento de Deus original, assim que era para ser até o dia de hoje. Não tivesse acontecido a maior tragédia da humanidade, que é a entrada do pecado na nossa existência. Deus fez o homem para que a humanidade pudesse amá-lo. Deus fez o homem para que este pudesse servi-lo. Deus fez o homem para que este vivesse inteiramente em comunhão com Ele. Para que este desfrutasse da presença de Deus. Para que este não apenas contemplasse a glória de Deus, mas usufruísse da glória de Deus, da presença de Deus. Esse era o projeto original de Deus. O homem pudesse viver adorando, louvando, exaltando. É o culto. Aquilo que nós chamamos hoje de culto, as nossas reuniões, a ideia original de Deus era que a vida do homem fosse assim, um culto ao Senhor. A vida de relacionamento íntimo com Deus. E nesse aspecto, irmãos, naquele tempo você sabe que a comunhão com Deus era a céu aberto. Não tinha templo, não tinha construção, não tinha, sabe, um cantinho separado, sabe? Eu imagino que aonde Adão e Eva estavam, ali Deus os encontrava e ali eles tinham comunhão, sabe? Adão não precisava se arrumar, até porque nem vestes ele usava, ele passou a usar vestes depois da queda. E era uma adoração livre.
a céu aberto. Esse era o projeto original. E os patriarcas, inicialmente, expressavam isso ainda. Até nos primórdios da humanidade, muitas coisas da criação foram se mantendo. Por exemplo, a longevidade. Viviam ainda há bastante tempo. E alguns aspectos dessa adoração foi mantida, foi sendo praticada ali no início. Abraão, por exemplo, ali no capítulo 12 de Gênesis, quando do seu chamado, ele ofereceu um culto ao Senhor onde ele estava. Erigiu um altar e ali adorou o Senhor. Depois, mais à frente, com Melquisedeque, ofertou ao Senhor, entregou o dízimo antes da lei. É bom que se diga isso. Mais na frente, Moisés, juntamente com o povo, após a travessia do Mar Vermelho, e isso está em Êxodo, capítulo 15, final do 14, e entrando no capítulo 15 de Êxodo, você vai ver Moisés adorando ao Senhor assim que acabou de atravessar. Ele não foi construir, o tabernáculo veio depois. Mas logo ali, assim que atravessou o mar, a céu aberto, ele adorou o Senhor. O que isso comunica comigo e com você? Comunica que, inicialmente, o projeto de Deus é que isso que nós chamamos de planeta seria um grande templo, irmãos. Seria uma cidade-templo, um lugar-templo, um mundo, um templo, que eles chamam de cosmos, seria um cosmos-templo. Não haveria paredes, não haveria teto, não haveria lugar para ir. Aonde eles estavam era o lugar de adoração. E foi isso que Jesus comunicou com a mulher samaritana em João capítulo 4, ali a partir do verso 23 em diante, quando a mulher perguntou: Senhor, vocês disseram que é em Jerusalém, nós falamos que é em Samaria, mas onde que é? Jesus falou: nada disso, nem lá, nem aqui. O lugar da adoração é onde há sinceridade, onde há verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, amém? Isso pode ser no seu quarto, pode ser na sua sala, dentro de um ônibus, dentro de um Uber, no seu setor de trabalho. Aonde há verdade e aonde há sinceridade, a presença de Deus ali está. E ali um culto está sendo oferecido a Deus. Não tem lugar. Esse era o projeto original de Deus. E você note, irmãos, que no final da história, lá em Apocalipse, quando João teve aquela visão maravilhosa, mas ao mesmo tempo espantosa, que tudo que João falou ali, ele usou figuras, irmãos. Ele não teve nem como descrever o que ele viu. Ele tentou usar figuras para tentar aproximar o que ele viu ali. E ele viu algo tremendo, isso está lá em Apocalipse 21. Isso é só para fechar essa ponta, para dizer que no início Deus queria assim, e no final da história Deus pretende que seja assim, uma cidade-templo. Veja comigo em Apocalipse, no capítulo 21, a partir do verso 15, depois a gente volta para Gênesis. Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 15. Ele fala da Nova Jerusalém a partir do 9, mas eu vou pegar aqui a partir do verso 15, a gente vai avançar um pouquinho no capítulo 22. Aquele que falava comigo, eu estou começando no verso 15, amém? Aquele que falava comigo tinha, por medida, uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo e o nono de topázio, o 10º de crisópraso, e o 11º de jacinto, o 12º de ametista,
Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade. Olha que interessante. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Esse é o projeto de Deus original. Você ainda mantém essa esperança? Não permita, irmãos, que as tribulações da vida, não permita que os dissabores dessa existência lhe tirem essa esperança. Não permita que as decepções, que as angústias, que as dores lhe tirem essa esperança. Nós estaremos nessa cidade-templo, amém? Se permanecermos firmes com o Senhor, se continuarmos firmes na sua palavra, nós estaremos nessa cidade, nós estaremos vivendo esse ideal de Deus, esse sonho de Deus. Muitos de nós falamos, Senhor, eu quero viver o meu sonho, Senhor, realiza o meu sonho, mas Deus tem um sonho para mim e para a sua vida, é vivermos eternamente com Ele. Você quer viver esse sonho de Deus? Se você quer viver esse sonho de Deus, irmão, permaneça firme em nome de Jesus. Se você quer viver esse sonho de Deus, irmão, negue-se a si mesmo a cada dia. Se você quer viver esse sonho, meu irmão, abrace a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, ame o corpo do Senhor, porque nós estaremos vivendo esse sonho de Deus eternamente. Hoje nós vivemos lampejos desse sonho. Não é verdade? Vivemos lampejos. Quando nós congregamos aqui, quando nós sentimos a presença de Deus, vivemos a presença de Deus, são lampejos, mas haverá um tempo em que a presença de Deus será eterna na nossa vida, em que a adoração do Senhor será ininterrupta. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vale a pena, querido, vale a pena, meu irmão, vale a pena, minha irmã, resistir até o fim. Não desista, não desista, não desista, vale a pena esperar, vale a pena perseverar, não olhe para a direita nem para a esquerda. Se tem alguém ficando para trás, tente buscá-lo, mas não fique para trás, em nome de Jesus, tem coisa preciosa, irmãos. Estou falando de carro, você sabe disso, estou falando de bênção, de dinheiro, não. Estou falando dessa cidade aqui, que está preparada para mim e para você desde a fundação do mundo. Aleluia! Glória a Deus, esse é o ideal de Deus, queridos, quando Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Foi para viver isso, para viver essa realidade. Uma pena, irmãos, que mesmo diante dessa verdade, muitos têm uma visão do homem deturpada.
Por isso que é importante a gente trazer o conceito bíblico de humanidade. Aliás, eu esqueci de falar no início, essa meditação ela teve como ponto de partida as doutrinas bíblicas do nosso ministério no tópico humanidade, que é a reflexão que nós temos meditado semanalmente com a congregação de Salvador. Estamos nesse tópico humanidade. Então, você pode conferir lá no site do Ministério Igreja Bíblica Cristã, tópico humanidade e também os outros demais tópicos, como Deus, Jesus Cristo, Igreja, Bíblia. Esse é o conceito bíblico de humanidade. Somos criados à imagem de Deus. Porém, muitos têm uma visão deturpada, acabam tendo uma visão equivocada por não atentarem para a palavra de Deus, por não atentarem para o que a Bíblia fala. No meio mundano, no meio secular, enxerga-se o homem como uma máquina, por exemplo. Precisa produzir. Quando não produz, troca a peça. Enxerga-se o homem como um produto. Eu, há um tempo atrás, muito tempo atrás, ainda quando estudava na faculdade, escrevi um texto baseado num livro de literatura, falando sobre a coisificação do homem. Você vê que esse tema ele me persegue há muito tempo, né? Quando o homem ele é desfigurado da sua humanidade e é tratado como coisa. A coisificação do homem. A gente chegou a um ponto da nossa existência que o homem ele não apenas consome as coisas, além de viver para o consumo, não preciso nem citar exemplos, ele passa a ser também produto, em que as pessoas estão se consumindo umas às outras. E nesse consumo generalizado, as relações são descartáveis. Não é isso? Os relacionamentos são descartáveis. Então, a dificuldade de se construir relacionamentos profundos é muito grande. E isso tem afetado, inclusive, a nossa vivência. Por isso que a igreja tem que andar na contramão do sistema, na contramão do mundo, da forma como o mundo pensa. Renovação da mente, não é isso? Renovação da maneira de pensar. Nós precisamos construir relacionamentos profundos. Nós somos irmãos. Então, nós devemos nos preocupar uns com os outros. Devemos nos relacionar, perguntar como é que o irmão está. Essa maneira de viver superficial é uma maneira mundana, que descarta as pessoas. Nós não somos descartáveis. Nós somos a imagem de Deus. Quando você olhar para um irmão seu, você olha, você está vendo a imagem de Deus ali. Então não vamos descartar nossos irmãos. E é importante a gente também atentar, nós temos essa tendência, nós somos assim, nós gostamos de ficar, de falar com quem nós temos mais afinidade, com quem nós temos mais intimidade. É normal isso, é intrínseco da nossa existência. Mas é importante a gente fazer um exercício também de tentar uma aproximação com aquele irmão, com aquela irmã que a gente fala pouco, que, sabe, às vezes sai assim, vai lá, corre atrás, irmã, vem cá, bate no ombro, fala, ô querida, paz do Senhor Jesus, qual é o seu nome mesmo? Meu nome é isso. Troca telefone, troca mensagens, isso é importante. A maneira do mundo viver, em que os relacionamentos são descartáveis, isso não pode fazer parte da nossa existência, da nossa realidade enquanto igreja. Esses são alguns dos modelos que as pessoas enxergam o homem, como máquina, como animais, enxergam o homem apenas sob o viés biológico, sabe, psicológico. Não. Existe também a perspectiva em que vê o homem como é que alguém que vive à deriva, né? Alguém que vive, deixa a vida seguir.
um dia após o outro, são perspectivas antibíblicas, são perspectivas distorcidas que colidem com a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é que nós somos criaturas de Deus, feitos à sua imagem e à sua semelhança. Mas algo de terrível aconteceu, você sabe que foi a queda. Gênesis capítulo 3 está narrando isso. A partir daquele momento ali, depois você acompanha na sua casa, na sua Bíblia, a partir daquele momento, essa imagem de Deus foi deteriorada. Essa imagem de Deus foi maculada. Imagina que antes era normal amar. A partir da queda, o amor deu lugar ao ódio. Tanto que Caim matou Abel. Já está começando Caim matou Abel. Espera aí que fugiu o pensamento aqui. Irmãos, estejam orando, estejam ligados, porque junta cansaço físico com esse momento aqui que é bem difícil. A partir da queda, irmãos, muita coisa se perdeu. Muita coisa se perdeu. E existem alguns textos que vão dar conta desse estado de pecaminosidade. Veja comigo, por exemplo, em 1 Reis, no capítulo 8. 1 Reis, no capítulo 8, no verso 46. Esse texto ele vai dizer algo muito interessante a respeito da nossa natureza a partir da queda, a partir de Gênesis 3. 1 Reis, capítulo 8, verso 46. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativo à terra inimiga, longe ou perto daqui. Veja que o autor aqui ele abre um parêntese, falando, quando pecarem contra ti, aí ele fala, por que pecam contra ti? Pois não há ninguém que não peque, não há ninguém que não peque. Por isso é uma falácia alguém dizer que não tem pecado. De repente, por não cometer atrocidades, por não cometer crimes, mas ela, em algum momento da sua vida, ela teve algum pecado invisível, algum pensamento impuro, algum desejo impuro. Não há ninguém que não peque. Um outro texto também, esse é muito emblemático, Romanos, no capítulo 1. Esse texto ele vai trazer também um retrato do que aconteceu após a queda e como a imagem de Deus foi deteriorada, maculada, manchada, quase que aniquilada. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Olha o projeto original de Deus sendo ignorado, sendo rasgado, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios
e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural pelas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecências, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, de perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Esse é o nosso retrato. Essa é a nossa biografia a partir da queda. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. Romanos capítulo 3 também vai falar algo muito interessante. Romanos capítulo 3, no verso 20, a partir do verso 21. Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Olha o 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele a sua tolerância. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista que a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Apesar de o texto dizer que todos pecam, todos estão carentes de Deus, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, mas o próprio texto aponta uma solução aqui, amém? A solução para a libertação, a solução para a resolução desse problema crônico, herdado, chama-se Jesus Cristo. Chama-se Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo resgatar aquele que se havia perdido, que veio a este mundo trazer de volta aquilo que tinha sido perdido na queda. Veio restaurar no homem a imagem de Deus, sendo que ele próprio veio em pessoa, a imagem de Deus em pessoa, veio não só nos resgatar, mas mostrar que através dele é possível nós vivermos novamente a imagem
de Deus. Amém, queridos? Eu quero concluir esse texto, quero concluir essa comunicação, porque a hora já me denuncia que eu preciso fazer isso, citando mais um texto com você. Jesus Cristo, o único que pode libertar do pecado. João 8, 34 e 36 vai dizer isso. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Essa é a condição do homem após a queda, após Gênesis 3. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E outro texto ainda em João, voltando um pouquinho o versículo, esse é muito conhecido também, João 8, 32. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? O próprio Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pedro falando a respeito dessa verdade, em que Cristo nos liberta, em que em Cristo nós temos esse acesso ao Pai, em que Cristo nós temos a libertação do pecado, em que Cristo nós temos a restauração da imagem de Deus. Ele vai dizer no verso 24 do capítulo 2 da primeira epístola: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. No verso 25, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Vimos a nossa origem, sabemos que nós fomos criados para vivermos para a glória de Deus, sabemos também que somos pecadores, sabemos que Cristo tem o poder de nos libertar do pecado. O que então devemos fazer para que isso tudo se torne uma realidade nas nossas vidas? O próprio João vai dizer isso na sua primeira epístola, texto também muito conhecido, no capítulo 1, no verso 8 e 9, e também alguns versículos do capítulo 2 da primeira epístola ainda. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Olha a resposta aqui no 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus filhinhos, eu escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. O único acesso que nós temos, a única maneira de nós acessarmos essa verdade, termos a imagem de Deus restaurados em nós através de Jesus Cristo, é nos arrependermos de nossos pecados em sinceridade, é nos voltarmos para o Senhor, pedimos ao Senhor misericórdia, pedimos ao Senhor que nos ajude, suplicarmos a ajuda do Espírito Santo. Quero concluir essa mensagem lendo com vocês e convidando vocês a ler comigo. E esse texto vai ser a conclusão dessa comunicação em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Como viver para a glória de Deus. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Em seguida também um outro texto em Colossenses ainda, capítulo 3. Como nós vamos viver para a glória de Deus. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos, no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foram pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Somente até aqui, que eu e você possamos viver para a glória de Deus, conscientes de que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos libertou do poder das trevas para vivermos segundo a imagem e semelhança de Deus. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Senhor, eu louvo a Ti, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Louvo a Ti, ó Deus, pelo Teu amor e bondade para conosco, ó Deus. Que mesmo diante das limitações humanas, mesmo diante, ó Deus, de situações adversas, o Senhor ainda assim, ó Deus, graciosamente tem cuidado de nós, tem falado ao nosso coração. Pai, nos ajude, ó Deus, a vivermos para a Tua glória, Pai. Nos ajude, ó Pai, a nós nos achegarmos mais a Ti, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a buscarmos mais do Espírito Santo, mais do Espírito Santo, ó Deus, para vivermos para a Tua glória, para vencermos o pecado. Outrora, Pai, éramos servos do pecado, ó Deus, como consequência da queda, como consequência do que é chamado de pecado original. Deus, mas o Senhor Jesus veio restaurar, meu Deus, a imagem que fora perdida, meu Pai. O Senhor Jesus veio trazer, meu Deus, veio religar, meu Pai, a humanidade a Ti novamente. Mas é impossível que nos acheguemos a Ti ainda, meu Deus, de qualquer jeito, em pecado, sem arrependimento. Por isso nós Te pedimos perdão, ó Deus. Te perdoa, Pai amado. E nós nos arrependemos, ó Deus, por nós havermos, ó Deus, vivemos, muitas das vezes, ignorando a Tua existência, ignorando a Tua palavra, ignorando o sacrifício de Jesus na cruz, tão falado ultimamente, mas pouco, ó Deus, vivenciado na vida diária. Que possamos, ó Deus, nos lembrar da cruz, nos voltarmos para Ti, ó Deus, cientes de que fomos criados para glorificar o Teu nome, ó Deus, não apenas para passar por essa existência, mas que nessa existência, Deus, vivendo, ó Deus, aquilo que o Senhor permite que nós vivamos para a glória de Deus, aonde quer que nós estejamos, seja como pais, seja como filhos, seja como igreja, seja como ser humano, Pai, como filho do Senhor, como filho de Deus em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo, por esse momento.
tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus.